E passando pouco tempo, Marcos acabou abrindo um portal até um planeta. E quando eles chegaram na atmosfera, ele já iria descer lá no planeta para ajudar alguém, só que aí ele disse que não iria mais, que alguém falou para ele não ir. E perguntaram quem foi. O Marco disse que não sabe, mas alguém falou com ele. E acabaram ampliando a imagem, mostrando um homem que estava sendo segurado por uns jovens, e estavam todos encostados lá com os carros. E um carro lá que era de uns homens que eram da ajuda. Só que aí o homem estava gritando por socorro, dizendo que eles precisavam se soltos para poder salvar aquelas crianças que estavam em apuro naquele carro em uma ponte que estava prestes a desabar. E aqueles jovens disseram que eles não sairiam de lá, que isso daí não era problema deles. E como eles acabaram encostando e arranhando o carro deles, eles teriam que pagar. Ou então aquelas crianças iriam pagar por isso. E o Dexter disse que está a fim de ir lá e dar um soco nesses caras. E o Marco disse que não. E perguntaram quem foi mesmo que falou com o Marcos para ele não fazer nada. O Marco disse que não sabe, mas que falou que não era para ele interferir, que esse homem iria cuidar de tudo. E eles ficaram só olhando. E no momento o homem parou de se debater lá, que os jovens estavam segurando ele. Então ele disse: eu renuncio à minha vida para proteger os inocentes, consertar o que está quebrado e preservar a vida e a ordem natural. No momento ele abriu a boca e de repente ele começou a voar e a brilhar. E o Marco disse que reconhecia isso. Foi o que aconteceu com ele quando ele virou um colossal. E de repente todos correram de perto, que estava assustado com isso. E aquele homem acabou sumindo de lá e apareceu onde estava a ponte com as crianças dentro de um carro. E ele acabou consertando a ponte. E ele acabou voltando para onde estava aquele Josh. E ele disse que tudo o que eles fizeram não iria ficar impune. E ele acabou sumindo de lá. E perguntaram pro Marcos o que foi que acabou de acontecer. E o Marcos disse que aquele homem acabou de ser tornado em um colossal. E o Marcos acabou olhando lá ao redor e viu um colossal que era maior do que o planeta, que estava olhando para ele. E o Marcos disse que ele precisava fazer só uma coisa antes deles irem embora de lá. E ele foi para o Globo do Tempo, registrou todo o momento lá em que esses jovens acabaram empatando os socorristas. E acabou denunciando para as autoridades desse planeta. E viu no Globo do Tempo que eles acabariam sofrendo as consequências por isso. E aí o Marcos disse que eles já poderiam ir e foram embora. E um pouquinho de tempo depois, Marcos acabou ouvindo um pedido de socorro e ele acabou abrindo um portal até um espaço. E quando chegaram lá, viram uma nave enorme e perguntaram para o Marcos qual era o problema. E daí o Marcos disse que o pessoal está pedindo ajuda porque a nave já está ficando sem suplementos e que eles não fazem ideia de onde estão no espaço. Eles estão perdidos no espaço e acabaram se aproximando lá da frente. E o Marcos acabou saindo da nave, voando até lá na frente e apareceu pro pessoal que estava pilotando a nave e acabou fazendo eles entenderem que ele estava lá para ajudar. E as pessoas espantadas com isso, eles não fizeram nada por enquanto, até que chegou mais uns líderes lá e que permitiram a entrada deles por uma parte da nave. Então eles explicaram tudo para eles sobre quem eles eram e pediram para que eles explicassem melhor qual era a situação que eles estavam passando. Eles contaram que eles pertenciam a um planeta que acabou se tornando tão inabitável que eles tiveram que se mandar para o espaço, porque não dá mais para sobreviver nele. E depois que saíram do sistema estelar deles, descobriram que foi a estrela deles que acabou colapsando e que já não era mais possível sobreviver em nenhum planeta ao redor dela. E depois que saíram daquele sistema estelar, ficaram vagando por muito tempo no espaço, tipo muito tempo mesmo. E os suplementos deles já estão acabando e eles estão precisando de ajuda para conseguir chegar em algum planeta habitável para que eles possam sobreviver. E o Marcos falou que ele poderia ajudar com isso, já que ele podia abrir portal para qualquer lugar e poderia abrir um portal para que a nave deles passasse e chegasse na atmosfera de um planeta e pudesse pousar neles para que eles pudessem ficar lá. Eles ficaram animados com isso e quando conheceram o resto da tripulação, a turma do Marcos ficou horrorizada, que viram que eles estavam muito magros e estavam com o corpo muito desnutrido. E a Ana, ao ver isso, perguntou por que eles estavam assim. E o Alex respondeu dizendo que quando alguém fica muito tempo sem a gravidade de um planeta, os ossos acabam ficando muito fracos e os músculos também, por não fazerem tanto esforço. O corpo meio que acaba ficando muito debilitado.
E a Ana perguntou por que foi que isso aconteceu, já que eles vivem dentro de uma nave no espaço e isso não aconteceu com ninguém. E o Alex respondeu porque eles conseguem gerar gravidade artificial lá, que é o que mantém eles andando normalmente, como se estivessem em um planeta. Mas essa nave não consegue fazer isso, por isso que todo mundo está flutuando. E depois de falarem isso, o Marcos acabou abrindo um portal enorme e acabou chegando na atmosfera de um planeta que ele soube com a conhecimento que estava desabitado e que já dava para colocar pessoas lá para habitar. E ele também ouviu o aviso da conhecimento que eles não poderiam ainda habitar diretamente no planeta, porque do jeito que eles estavam, por muito tempo ficar sem gravidade, eles poderiam acabar sofrendo demais com acesso imediato a ela. Eles precisariam de bastante tempo para se adaptar. E o conhecimento disse para ele descer até o planeta que encontraria alguém que poderia ajudar. E que o nome dele era João, e ele era um observador que estava, tipo, acampando nesse planeta e que adoraria ajudar. E o Marcos desceu até o planeta e chegou e viu uma casa muito bonita, feita de uma forma bem complexa, com materiais simples e rústicos do planeta, e percebeu que o planeta era bem bonito, que já estava bem bom para poder ser usado para iniciar uma civilização. E ele acabou encontrando o João, e o Marcos explicou a situação para o João. O João disse que estaria realmente feliz em poder ajudar eles, e o João acabou criando uma área lá e acabou colocando várias casas, de acordo com o modelo que ele viu lá da nave, que estava fora da atmosfera do planeta. E o João disse que já poderiam teletransportar as pessoas para lá. E o Marcos abriu um portal da nave lá e acabou mandando as pessoas para aquele espaço lá que o João criou. E quando todo mundo saiu da nave, eles acabaram trazendo a nave para a superfície e abriram bem uma área lá para poder pousar ela. E acabou criando uma área ligada entre a nave e esse espaço que foi criado muito grande para poder ficar essas pessoas. E quando a turma do Marcos chegou lá, perguntou o que foi feito aí, e o João explicou que criou uma área com a gravidade muito baixa, de acordo com a gravidade que se tem no espaço, para que eles possam ficar no planeta, já que eles estavam sem recursos, e o João disse que iria ajudar eles para se adaptarem e que ele não precisaria se preocupar com mais nada. Ele sendo um observador, ele sabe como lidar com essas situações e que vai ajudar cada um deles com o conhecimento necessário e com as coisas que eles vão precisar aprender nesse planeta. Como também vai fornecer recursos para que eles consigam começar a se adaptar a esse mundo e sobreviver. E o pessoal de lá, quando ouviu isso, disse que está muito agradecido pelo que eles fizeram por eles, salvaram a vida deles. E o Marco disse que era o dever deles e que não foi nada. E agradecer o João também. E o João disse que está feliz de poder receber pessoas lá e que ter companhia era bom, além do mais quando é pessoas que ele sabe que pode ajudar bastante. E o Marcos e a turma foram embora para o espaço.